aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio de São Paulo 2021. Nós vamos direto agora para os comentários que vocês deixaram aí na semana passada, trazendo aqui alguns palpites de vocês para ver como é que tá o nível de assertividade da galera aqui do Rock and Race. Comentário do Pedro Henrique Prado da Silva. Meu palpite para o Grande Prêmio de São Paulo: Verstappen, Pérez e Gasly. Hamilton e Mercedes terão problemas. Hamilton e Mercedes tiveram problemas. Já é um belo acerto aqui no teu palpite, Pedro. És um visionário. Dalmiro Filho, membro aqui do canal. R comigo, Cris. Dessa vez vamos chegar mais perto. Bottas primeiro, Verstappen segundo, Hamilton terceiro. Boa corrida de Sainz, Alonso e Ricardo. Dalmiro, quando começa um palpite com vitória do Bottas, já fica complicado. Antônio Carlos Júnior deixou palpite aqui para a sprint e para a corrida também. Na sprint, Max primeiro, Lewis segundo, Bottas terceiro. Na corrida, Max primeiro, Lewis segundo, Pérez terceiro. Mas agora vem o principal. Mick e Russell vão estar em algum período da corrida sprint no top 10. E terminou dizendo: vou me lascar bonito. Acertou. A última parte do palpite aí tá certinho, Antônio. Vou me lascar bonito. Rock Review and Draws. Meu palpite para o Grande Prêmio do Brasil é o seguinte: Grande Prêmio da Inglaterra teve corrida sprint e teve batida no dia seguinte. Grande Prêmio da Itália teve corrida sprint e teve batida no dia seguinte. E apesar de eu acreditar que seja difícil um bater no outro em Interlagos, creio que seja possível, ou no início da prova, ou no final. E creio ainda que vai ter Tóquio batida do Giovinazzi, já que ele tá de aviso prévio e vai correr com sangue nos olhos. A batida entre Verstappen e Hamilton teve no quase, hein? Foi por pouco que nós não tivemos esse ano 100% de aproveitamento de Hamilton e Verstappen em grandes prêmios que tiveram corrida sprint. Foi um bom palpite aí, Rock Review. Davi Fontinelli. Como eu não acerto uma, vou fazer o pódio invertido. Mazepin P20 por abandono, depois de fazer alguma lambança, Mick Schumacher P19 e Latifi P18, discreto e constante. Davi, não deu certo essa tática também. Pensa em outra aí pro próximo GP. Gabriel Toledo, Max leva, Hamilton em segundo e Bottas sofre com a chuva, logo fica no meio do pelotão. O terceiro lugar fica por conta de um excelente desempenho de Alonso. O Grêmio fará 2-1 e retoma a esperança de permanecer na elite nacional do futebol. Ganhará quase tudo daí em diante. Gabriel, tu errou tudo, inclusive o palpite do jogo do Grêmio. E agora eu tô extremamente preocupado, porque tu diz aqui que o Grêmio ganharia tudo daí em diante. Então já podemos prever o que vai acontecer. Maurício Souza, Grande Prêmio do Brasil. Pole, Bottas. Certeiro, Maurício. Isso é que é um palpite vencedor. Apostar no Bottas é praticamente garantir o prêmio. Isaac Marques da Silva. Palpite: vitória de Hamilton no Brasil. Em homenagem a Ayrton Senna, ele vai pegar a bandeira do Brasil e dar uma volta. O Isaac, eu vou te passar o meu e-mail e eu preciso de um palpite teu aí que é barbada, coisinha simples. São apenas 6 números. Para quem acertou esse palpite aqui, 6 numerozinhos, é barbada. Eu te passo o meu e-mail, tu me manda os 6 números, depois que sair o prêmio, a gente discute como é que faz para dividir. Grande Prêmio de São Paulo 2021, pessoal. Que final de semana de corrida espetacular que nós tivemos. Não dá para tirar o Brasil do calendário da Fórmula 1. As corridas aqui sempre são muito boas. Interlagos é um autódromo sensacional. Precisa estar sempre no calendário da Fórmula 1. Não dá para tirar Interlagos. Eu quero deixar aqui já de antemão um grande abraço pro pessoal que trabalhou na equipe de socorro do Grande Prêmio de São Paulo esse ano. Principalmente pro pessoal que ficou no posto de socorro do Pinheirinho do autódromo. O Leonardo Augusto, que é membro aqui do Rock and Race, faz parte da equipe de socorro dos Grandes Prêmios do Brasil já faz muitos anos e estava trabalhando este domingo no posto de socorro do Pinheirinho, exatamente onde o Lewis Hamilton pega a bandeira no final da corrida. O Léo, nosso membro aqui, foi um dos responsáveis por fazer a bandeira do Brasil chegar nas mãos do Lewis Hamilton ali naquele momento. Léo, parabéns pelo teu trabalho e de toda a equipe de socorro aí no decorrer do final de semana do Grande Prêmio de São Paulo, e parabéns pelo gesto de levar a bandeira até o Hamilton ali no final da prova. Vocês entraram para a história da Fórmula 1 nesse final de semana. Um grande abraço aí para ti e para os teus colegas. E pessoal,
Tem muita coisa aqui pra gente falar hoje. Eu vou tentar não me enrolar muito por aqui. Vamos dar uma passada rápida no treino classificatório da sexta, que definiu o grid da corrida sprint no sábado. Destaque para o Lance Stroll e para o George Russell, que caíram ainda no Q1. A Williams, no geral, teve um desempenho bem ruim nesse final de semana. E o Russell, que vem passando com frequência para o Q2 e até para o Q3, não conseguiu dessa vez. Ficou apenas na 18ª posição, o George Russell. A Aston Martin também teve um desempenho bem baixo. E o Stroll, que já vem andando mal pra caramba nessa temporada, acabou ficando somente na 16ª posição. Não passou pro Q2. Dentro do Q2 foi tudo normal, tudo dentro do padrão. Caíram ali Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikkonen e Giovinazzi. São geralmente os caras que não conseguem passar para o Q3. No Q3, vale um destaque para as duas Ferraris, que ficaram na frente das duas McLarens. Sainz em quinto, Leclerc em sexto, contra o Norris em sétimo e o Daniel Ricciardo em oitavo. Já é uma realidade, no geral, a Ferrari melhor do que a McLaren nesse ponto do campeonato. Pierre Gasly mais uma vez colocando o AlphaTauri na quinta posição, colocando o carro da AlphaTauri bem à frente da onde ele deveria estar. E lá na frente do pelotão, o inglês Lewis Hamilton começava nesse treino classificatório da sexta-feira o primeiro capítulo da sua saga do final de semana, colocando a Mercedes na primeira posição para a corrida sprint do sábado. O Hamilton já sabia que teria uma punição de 5 posições no grid pela troca do motor de combustão do carro e precisava classificar para largar em primeiro e vencer a sprint, para poder largar na quinta posição no domingo, o que seria o menor prejuízo dele para o final de semana. Eu venho dizendo aqui já há algumas semanas que nessa fase do campeonato, o Hamilton e a Mercedes não podem pensar em outro resultado que não seja vitória, principalmente nessas corridas que antecedem as últimas duas. Eles precisam chegar muito vivos ali para as duas últimas provas da temporada, que é onde vai ser definido o título. E para isso, o Hamilton precisa estar vencendo. Em hipótese alguma, o Hamilton pode se dar ao luxo de não pontuar em alguma corrida. Se isso acontecer, é título para o Verstappen. Então, a princípio, nesse treino da sexta-feira, foi um bom trabalho do Hamilton, colocando a Mercedes na primeira posição. Max Verstappen classificou em segundo, Valtteri Bottas em terceiro e Sérgio Pérez em quarto. Isso, grid de largada da Sprint Qualifying, a corrida curta do sábado. Logo após o treino classificatório da sexta, começava o segundo capítulo da saga do inglês Lewis Hamilton nesse final de semana. Saiu a informação de que os fiscais estavam investigando uma suposta irregularidade na asa traseira da Mercedes do Hamilton. E pouco depois sai uma investigação sobre o Verstappen por ter mexido no carro do Hamilton dentro do parque fechado, o que é proibido por regulamento. A decisão dos comissários acabou demorando para sair, saiu só no sábado, multa em dinheiro para o Max e exclusão do Lewis Hamilton do treino classificatório da sexta. O Hamilton acabou perdendo os tempos que ele fez na sexta e foi para a última posição do grid da corrida sprint do sábado. Se aquele prejuízo de 5 posições para o domingo já era grande para o Hamilton, imagina agora, largando em último na corrida sprint, que é uma corrida curta para definir a formação do grid do domingo. A Mercedes recebe a autorização para mexer na asa traseira do carro do Hamilton e deixar dentro do regulamento para ele poder correr a corrida sprint do sábado. E dessa forma, então, no sábado nós temos a corrida sprint, o terceiro capítulo da saga, que foi uma corrida bem interessante de acompanhar. Eu acredito que das corridas sprints desse ano, essa do Brasil foi a melhorzinha. Verstappen perdendo a primeira posição para o Bottas e para o Sainz logo após a largada, brigas boas na pista, principalmente entre o Norris e o Leclerc, entre o Pérez e o Sainz, isso após o Verstappen superar o espanhol, assumir a segunda posição, jogar o Sainz para terceiro, mas o que acabou dando graça para essa corrida sprint mesmo foi a escalada que o Lewis Hamilton ia fazendo no pelotão. O inglês estava alucinado na pista, fazendo quase que uma ultrapassagem por volta. O Hamilton acabou ficando preso mais tempo atrás do Daniel Ricciardo, ali ele perdeu algumas quantas voltas, mas os demais pilotos era uma ou duas voltas no máximo e ele já superava. Final da corrida sprint com Valtteri Bottas na primeira posição, Max Verstappen em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez em quarto e Lewis Hamilton na quinta posição. Largou em 20º em uma corrida de 24 voltas
chegou na 5ª posição, pouco mais de 1 segundo atrás do Sérgio Pérez. Olha a evolução que esse cara fez na corrida sprint no sábado. Era visível ali que a Mercedes tinha superado o desempenho da Red Bull na pista. Conseguiram um acerto muito bom para o carro, para o circuito de Interlagos. Muito se relacionava esse bom desempenho da Mercedes à baixa temperatura da cidade de São Paulo, tanto na sexta quanto no sábado, que acaba resolvendo bastante o problema de pressão aerodinâmica da Mercedes. As temperaturas baixas aumentam a pressão aerodinâmica, mas já se sabia que no domingo a temperatura ia ser bem mais alta no horário da corrida e não se sabia como ia ser o comportamento do carro com essa temperatura mais alta. No domingo, o 4º capítulo da saga, temos a largada para a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo 2021. Bottas na pole, Verstappen em segundo, Lewis Hamilton na 10ª posição. Chegou em 5º na corrida sprint do sábado, com a punição de 5 posições pela troca do motor, foi para 10º. Assim como o Verstappen tinha perdido a liderança na largada no sábado e acabou caindo para a 3ª posição, o Bottas fez exatamente a mesma coisa no domingo. Foi superado pelo Verstappen e pelo Sérgio Pérez e caiu para 3º. Parecia se desenhar um cenário ideal para a Red Bull ali naquele início da corrida. Lewis Hamilton, na abertura da volta 3, já era o 5º colocado do Grande Prêmio de São Paulo. Largou em 10º. A volta 3 era o 5º. Tinha superado o Vettel, Ocon, o Gasly, o Sainz e o Norris, que tinha se envolvido num toque com o Sainz logo na largada, teve um pneu furado e foi para o final do pelotão. Na volta seguinte, na volta 4, o Hamilton passa o Leclerc e vai para a 4ª posição. Logo em seguida, a Mercedes manda o Bottas ceder a 3ª posição para o Hamilton. Ou seja, menos de 5 voltas de prova, o Hamilton, que tinha largado na 10ª posição, já estava na frente do seu companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, que tinha largado na pole. É cada coisa que acontece com o Bottas. Nesse mesmo ponto da corrida, o Yuki Tsunoda bate no Lance Stroll, na entrada do S do Senna, destruiu a asa dianteira da AlphaTauri e parte da Aston Martin do Stroll e safety car na pista para limpar toda a sujeira que o Tsunoda fez. Agora nós tínhamos Verstappen em primeiro, com Sérgio Pérez na 2ª posição e o Lewis Hamilton em 3º, colado nas 2 Red Bull, com praticamente toda a prova ainda pela frente. O safety car sai logo após a volta 10 e a corrida é retomada. Na volta 18, o Hamilton já entrava em ação para fazer a ultrapassagem no Pérez. Os dois tiveram uma briga muito boa, mais uma vez nessa temporada. Já tinham feito uma briga boa no Grande Prêmio da Turquia, o mexicano e o inglês, e o Pérez vendeu caro a posição para o Hamilton, dentro do possível, dentro do que ele podia fazer. Tomou a ultrapassagem na volta 18, na freada do S do Senna, e recuperou a posição no final da reta oposta. Bela manobra do Sérgio Pérez, ali na volta 18. E aí, na volta 19, mais uma vez a mesma manobra do Lewis Hamilton, mas dessa vez sem deixar chance para o mexicano recuperar. Hamilton, 2º colocado, com Verstappen pouco mais de 3 segundos na frente dele. A partir daí, além da briga na pista entre os dois líderes da corrida e líderes do campeonato também, nós tínhamos a briga das estratégias entre Mercedes e Red Bull. Quem iria parar primeiro para fazer a troca de pneus ali na sequência da prova? O Verstappen ia conseguindo segurar o Hamilton, ia mantendo uma distância regular de 3,5 segundos, pouco mais, pouco menos. Os dois pareciam um reloginho na pista, faziam tempos praticamente iguais, volta a volta. E aí na volta 26, Hamilton para fazer a troca de pneus. Verstappen para logo na volta seguinte. Os dois pararam e colocaram pneus duros para seguir a prova. A diferença entre os dois ali naquele momento, após as paradas, cai para menos de 2 segundos. E aí nós entramos em um cenário que eu já falei algumas vezes aqui em vídeos de análises de corrida nessa temporada. Quando Mercedes e Red Bull andam com pneus duros na pista, a Mercedes tem desempenho melhor. A Red Bull consegue render mais quando os compostos são mais macios. E foi o que aconteceu. A partir desse momento da corrida, o Hamilton ficava limitado na pista ao ritmo do Verstappen. Era nítido que o inglês tinha mais carro e que se passasse o Verstappen, abriria. Para evitar alguma estratégia mais agressiva da Mercedes e reduzir a possibilidade de o Hamilton passar o Verstappen na pista ou tomar um undercut, a Red Bull chama o Verstappen para o seu segundo pit stop na volta 40. Ou seja, o Verstappen deu apenas 13 voltas com o seu segundo jogo de pneus da corrida, que eram pneus duros. Deveriam durar muito mais voltas.
A Red Bull adiantou bastante o pit stop do Verstappen. Quem acabou indo para uma estratégia agressiva, então, foi a Red Bull e não a Mercedes. E sinceramente, era o que a Red Bull tinha em mãos para fazer, para tentar se manter na frente da Mercedes por mais algum tempo e torcer para que o Hamilton tivesse alguma perda de desempenho após o seu segundo pit stop. A Mercedes, para não perder muito tempo mais, chamou o Hamilton na volta 43 para fazer a sua segunda troca também. Após os pit stops, o Verstappen era líder, com pouco mais de 3 segundos de vantagem para o Hamilton. Em 2 voltas, o Hamilton estava colado no Verstappen de novo. Na volta 48, o Hamilton ataca o Verstappen para tomar a primeira posição. Diferente do que ele vinha fazendo nas demais ultrapassagens na corrida, de passar na freada da curva 1, na entrada do S do Senna, ele faz a manobra de ultrapassagem na reta oposta. O Verstappen não deixava o Hamilton chegar para fazer a ultrapassagem na reta principal. Ele saía muito bem da junção e abria distância suficiente para o Hamilton não chegar em condições de ultrapassagem na freada da curva 1. O Hamilton, fazendo essa leitura de corrida do Verstappen, monta uma estratégia para fazer a manobra na reta oposta, para conseguir finalizar a manobra na freada da curva do lago. Nessa tentativa do Hamilton, na volta 48, quase que nós tivemos mais um encontro dos dois na pista, como já aconteceu 2 vezes nessa temporada. O Hamilton bota o carro pelo lado de fora da pista, na reta oposta, e o Max faz uma manobra de defesa bem agressiva, deixou para frear já dentro da curva do lago, abriu a curva além do limite para fechar o espaço do Hamilton, tanto que os dois saem da pista e vão para a área de escape. Foi um dos momentos mais intensos e mais emocionantes da prova. Logo após essa manobra, os comissários abrem investigação por uma possível irregularidade na manobra que o Verstappen utilizou. Mas em questão de 2 voltas, já sai a decisão, manobra normal, segue a corrida. 6 voltas depois, mais uma investida do Lewis Hamilton, novamente na reta oposta. O Verstappen faz um zigue-zague na pista para tirar os espaços do Hamilton e a manobra de ultrapassagem, mais uma vez, não acontece. Uma volta depois, na volta 59, o Hamilton chega no final da reta dos boxes, colocando o bico do carro por dentro na freada da curva 1, fazendo menção de ultrapassar meio que de surpresa o Verstappen ali logo no final da reta, como ele fez com o Norris na corrida sprint no sábado. E essa menção que o Hamilton faz de colocar o carro por dentro faz o Verstappen fechar o espaço para o Hamilton não ter a possibilidade de conseguir ocupar o espaço interno da curva. Essa fechada de espaço do Verstappen para defender a posição foi suficiente para estragar a entrada de curva do holandês. Ele acaba contornando o S fora do traçado e com um motor bem menos cheio do que vinha o Hamilton. O Hamilton contorna a curva do sol e entra na reta oposta bem mais cheio do que o Verstappen. Aí foi só colocar o carro do lado e ir embora. Bem antes da freada da curva do lago, o Hamilton já era líder da corrida. E aí, como já era esperado, o Hamilton passou, abriu e foi embora, para fechar as 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil na primeira posição, com Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Se não foi a melhor performance do Hamilton na história dele na Fórmula 1, na minha opinião, tá no top 3. Que final de semana do Lewis Hamilton. Andou 100% do tempo no mais alto nível de pilotagem, desde o início da corrida sprint no sábado até o final da prova principal no domingo. O Verstappen também andou bem, mas não tinha o que fazer para segurar o inglês. Fez o que foi possível e conseguiu o que dava para conseguir, a segunda posição. O Bottas foi o Bottas, acabou se dando bem até com um safety car virtual, onde ele acabou aproveitando para parar e fazer sua troca de pneus sem perder muito tempo e ganhando a terceira posição do Sérgio Pérez. O Pérez também fez o que dava para fazer, acabou tirando a volta mais rápida do Hamilton na última volta da prova, para tirar mais um pontinho da Mercedes e levar para a Red Bull, que nesse ponto do campeonato vai fazer bastante diferença. Charles Leclerc chegou numa boa 5ª posição, fez uma corrida boa e já está colado no Lando Norris na classificação do Mundial de Pilotos. O Leclerc agora está só 3 pontos atrás do Norris. Considerando que a Ferrari está melhor do que a McLaren nessa fase final da temporada,
eu vejo grandes chances do Leclerc ser o primeiro colocado do resto do grid, que é o Campeonato Mundial de Fórmula 1, tirando as duas equipes da ponta. Carlos Sainz terminou em sexto, um pouco abaixo do que se esperava do Sainz, após o treino classificatório da sexta e a corrida sprint do sábado, onde o Sainz tinha ido muito bem. Pierre Gasly fez uma corrida boa, terminou em sétimo e fez uma briga muito boa com as Alpines na parte final da corrida, passando o Esteban Ocon e o Fernando Alonso para chegar nessa sétima posição e para colocar a AlphaTauri empatada em pontos com a Alpine no Mundial de Construtores. E isso é um feito gigante do Gasly, porque podemos considerar que quase 90% dos pontos que a AlphaTauri conquistou até agora nessa temporada foi o Gasly que conquistou. O Tsunoda quase não marca pontos. Se a divisão da premiação no final do campeonato for por contribuição que cada piloto deu nos pontos para a equipe, o Tsunoda só vai receber o dinheiro do táxi para ir até o aeroporto e voltar para o Japão. As duas Alpine chegaram na oitava e na nona posição, Esteban Ocon em oitavo, Fernando Alonso em nono. Considerando que as últimas provas têm sido um desastre para a Alpine, dá para dizermos que tiveram uma evolução aqui no Brasil, com os dois carros dentro da zona de pontuação. Lando Norris fechou o top 10. O Norris teve uma corrida prejudicada por um toque no Sainz logo na largada. Ele tinha largado muito bem, já tinha praticamente passado o Sainz e ia disputar a posição com os cabeças da prova, lá na reta oposta. Mas ele mesmo cometeu um erro, fechando para cima do Sainz muito cedo, antes de completar a ultrapassagem. E aí o pneu da McLaren pegou na asa dianteira do Sainz, furou o pneu, foi pro final do pelotão e as coisas acabaram se complicando. Acabou pontuando ainda, marcou mais um pontinho para a McLaren, mas novamente foi abaixo do que se espera para o Norris. Abaixo do top 10, vale um destaque aqui para o Daniel Ricciardo, que abandonou a prova com perda de potência no motor, e isso deixa mais claro ainda que a Mercedes fez bem em trocar o motor do Hamilton nessa corrida. Hamilton e Ricciardo tinham trocado de motor pela última vez na mesma prova, foi no Grande Prêmio da Turquia. Lógico que existem diferenças de utilização dos motores da McLaren para a Mercedes, mas a Mercedes não pode ficar correndo risco de o Hamilton não pontuar em uma prova nesse momento do campeonato. E considerando que fizeram a troca e o cara ainda venceu a corrida, foi uma manobra de mestre da Mercedes e do Hamilton nesse final de semana, em relação a essa troca do motor de combustão. E em relação ao acerto do carro para a corrida também. Muito se esperava uma vitória da Red Bull em Interlagos, a Mercedes conseguiu um acerto para virar o jogo. Eu tenho sido um crítico da Mercedes aqui em várias provas esse ano, mas nesse final de semana os caras fizeram um bom trabalho. Não foi um trabalho perfeito e impecável por conta da asa traseira que o senhor Lewis Hamilton vinha utilizando na sexta-feira. E aí vale dar um destaque um pouco maior aqui para essa treta que rolou após o treino classificatório para a corrida sprint. Logo após o treino classificatório, na sexta-feira, o Max Verstappen desce do carro, vai para trás do seu carro, da Red Bull, mexe na asa traseira e depois vai mexer na asa traseira do carro do Hamilton. Pouco tempo depois, sai a informação de que os comissários estavam analisando uma tal possível irregularidade na abertura do DRS da asa traseira do carro do Hamilton. E pouco tempo depois dessa informação, sai que o Verstappen também estava sendo investigado por ter mexido no carro do Hamilton em parque fechado, ou por ter mexido nos carros em parque fechado. Acho que na realidade ele não pode ficar mexendo nem no dele, pelo que diz o regulamento. E ele mexeu na asa traseira da Red Bull e na asa traseira da Mercedes do Hamilton. Saem as decisões dessas investigações no sábado, o Verstappen acabou sendo multado em 50 mil euros e o Hamilton teve a exclusão do treino classificatório da sexta. Eu sempre comentei aqui em várias ocasiões que nesse tipo de situação existe um elemento que resolve tudo, ou praticamente tudo, que se chama regulamento. O regulamento é uma coisa que é definida antes da competição iniciar. E só entra na competição quem está de acordo com o que está no regulamento. Então, se tu está ali, está participando do evento, é porque tu concordou com o que está no regulamento. Tu pode até não ter lido o que está ali, mas tu concordou. E tu tem que estar consciente que as decisões vão ser tomadas com base no que está escrito ali. Referente à asa traseira do Hamilton, quando era acionado o DRS, a abertura que a asa faz
para liberar a passagem do ar, estava passando a medida máxima permitida no regulamento, que é de 85 milímetros, conforme o artigo 3.6.3 do Regulamento Técnico 2021. A Mercedes argumentou, mostrando que a asa acabou cedendo mais devido a um desgaste no suporte da asa móvel, que eles não haviam identificado antes do treino, e que passou a ceder um pouco mais do que o normal, a ponto de a abertura ficar até 2 milímetros maior do que o máximo permitido no regulamento. Já o Max Verstappen infringiu o artigo 2.5.1 do Código Esportivo Internacional da FIA, que diz que, dentro do parque fechado, nenhuma operação, checagem, ajuste ou reparo podem ser efetuados, a não ser que previamente autorizados. Foi justa a punição para o Lewis Hamilton? Sim, foi justa. Ah, mas a Mercedes não teve culpa, foi desgaste natural da peça, o ganho dele com esses 2 milímetros de abertura a mais foi praticamente nulo, considerando que ele andou quase meio segundo mais rápido do que o segundo colocado. Cara, não importa. Se ele tivesse sido o mais lento do grid, ele teria que ser punido do mesmo jeito, porque ele estava andando com um carro fora do regulamento. Se for abrir uma brecha para esse tipo de situação, daqui a pouco começa a aparecer desgaste de asa em tudo que é carro. Foi feita a aferição e está fora do regulamento, é pênalti. E se o pênalti previsto em regulamento é a exclusão do evento, tem que ser excluído. Já pensou se isso fosse identificado após a corrida do domingo? O Hamilton perderia a vitória. E eu acho um erro a Mercedes contestar esse tipo de decisão como eles estão fazendo. Toto Wolff tá gritando aí aos 4 ventos que eles tomaram soco na cara o final de semana todo. Pera aí, Toto Wolff. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer nesse tipo de situação, que é o seguinte: se isso estiver acontecendo com o teu principal rival, o teu rival estiver sob investigação e no final das contas acaba tomando a punição por ter infringido alguma regra do regulamento, tu reclamaria com a FIA para que o teu rival não fosse punido? Porque se tu acha que para ti a decisão dos comissários foi errada, foi para te prejudicar, foi intencional, então tu acha que é errada para todo mundo quando isso acontece. Porque eu acho que se tu é um cara de alto posto dentro de um esporte de alto nível, tu é coerente. Então se tu acha que tá errado para ti, tu acha que tá errado para os outros também quando isso acontecer. E aí tu vai reclamar para beneficiar o teu rival? Isso é uma situação que me incomoda bastante. E nós vemos muito isso acontecendo o tempo todo, em tudo que é lugar. Acontece bastante no futebol, esse tipo de incoerência nas reclamações, principalmente aqui no futebol brasileiro e até mesmo no nosso dia a dia, em situações gerais. E fica uma dica aí para todo mundo, para quando acontecer esse tipo de situação. Se o que está prejudicando o piloto de vocês ou o time de vocês no futebol, que vocês estão aí maluco de brabo, reclamando, indo pro Twitter para xingar juiz, para xingar comissário da FIA, se essa situação estivesse acontecendo com o rival de vocês, vocês estariam reclamando também ou estariam dando risada da situação e comemorando? Coerência, pessoal. Coerência sempre é bom. E a punição do Max Verstappen foi justa? Foi justa também. Se diz em regulamento que não pode ficar mexendo nos carros no parque fechado, então não pode mexer. E se mexer, é pênalti. Eu acho uma regra meio tosca de não poder encostar no carro ali logo que tu desce dele, pós-treino, pós-corrida. E isso pode ser discutido, mas aí é outra questão. Questionar o que está no regulamento eu acho válido. E isso pode ser discutido, porque nessa discussão podem ser geradas ideias que mudem o regulamento para melhor no futuro. O que não dá para fazer é não cumprir o que está no regulamento. Se diz que não pode mexer, então não mexe. E se mexeu, pune. E aí tá tudo certo. Considerando os desempenhos dos pilotos no decorrer desse final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio de São Paulo 2021, aqui do Rock and Race? Neste final de semana, nós não teremos banda. Nós temos um solo de alta performance do melhor do rock inglês com Sir Lewis Hamilton. Para dar um suporte para o Hamilton, nós vamos colocar Max Verstappen nos backing vocals, ali no cantinho do palco. E para carregar a aparelhagem esse final de semana, nós vamos colocar o japonês Yuki Tsunoda, que mais uma vez andou muito abaixo do seu companheiro de equipe, deu uma balroada no Stroll no início da prova e só andou para trás desde os primeiros treinos na sexta. E fez o Ocon dar uma entrevista de cócoras após a corrida, porque nem para ajustar o microfone pro amigo o cara se presta. Se não consegue ajustar o microfone, como é que vai participar da banda um dia? Vai carregar umas caixas de som e pensar um pouco na vida essa semana, o pequeno japonês. Atenção
contratempos eu não levo a sério. Sempre no final das contas eu acabo só. Após esse grande prêmio de São Paulo, esse último final de semana, na minha opinião, fica confirmado que nessa fase final da temporada, a Mercedes tem um carro com desempenho melhor do que o carro da Red Bull, no geral. A Red Bull venceu nos Estados Unidos por conta de uma estratégia ousada que utilizaram e porque o Verstappen pilotou demais naquele final de semana. E no México, por conta da altitude. Se considerarmos as últimas 6 provas disputadas, em 4 delas a Mercedes tinha o carro melhor. Na minha opinião, somente no México a Red Bull conseguiu ser totalmente superior. Itália, Rússia, Turquia e Brasil, a Mercedes foi totalmente superior. Nos Estados Unidos eu diria que os desempenhos estavam mais iguais e a Mercedes só não foi superior porque não conseguiram utilizar no circuito das Américas o novo sistema que eles vêm utilizando na suspensão traseira do carro. A briga pelo título está totalmente aberta e a Red Bull vai ter que se puxar agora, nas próximas provas, para buscar um bom acerto nos carros e tentar segurar a Mercedes nas próximas provas. Porque depois das últimas atualizações do motor da Mercedes e dessas inovações na suspensão traseira, que abaixa quando sobe a velocidade do carro e dá stall no assoalho nas retas, tá muito difícil de pegar os carros pretos na pista. Nós já estamos na semana do Grande Prêmio do Qatar 2021 e vocês já podem deixar aqui nos comentários desse vídeo os palpites e as opiniões de vocês sobre o Grande Prêmio do Qatar, para nós já irmos trocando umas ideias sobre o que pode acontecer nesse próximo Grande Prêmio e para eu trazer no vídeo da análise do Grande Prêmio do Qatar na semana que vem. E esse vai ser interessante, é pista nova, ninguém tem referência de outras corridas feitas lá. Quem acertar palpite nesse Grande Prêmio pode se considerar um expert na Fórmula 1. Ou então perdeu a chance de acertar na loteria. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, deixa o like e compartilha com a galera. E nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.